TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 23 de abril. E hoje você confere que a paralisação dos rodoviários da Turp segue nesta quinta-feira e que um balão de 15 metros cai em área protegida aqui na cidade de Petrópolis. E o balcão de empregos tem 61 vagas aqui em Petrópolis. Agora no Correio Petropolitano na TV. Olá, muito boa tarde. Começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira, dia 23 de abril. Bom, e começamos agora com a notícia de que, apesar do anúncio da regularização dos pagamentos e do pedido de retorno imediato feito pela Turp Transportes, a paralisação no transporte público de Petrópolis ainda gera reflexos e os usuários continuam enfrentando dificuldades para se deslocar aqui na cidade na manhã desta quinta-feira. A paralisação dos serviços da Turp, que começou pela manhã desta quarta-feira em Petrópolis, afetou milhares de passageiros e causou transtornos em diversos pontos da cidade ao longo do dia. Por volta de 10h30 da noite, a Turp informou que o serviço estava sendo normalizado gradativamente. Apesar disso, a volta completa do serviço ainda depende do retorno total dos rodoviários e da reorganização da operação ao longo das próximas horas. Agora, como é que eu vou para casa que não tem ônibus da Turp, lá no terminal? Eu não tenho dinheiro para pagar o Uber e não tem ônibus. Como é que eu vou para casa? Me fala. Eu estou sabendo agora que não vai ter ônibus, inclusive eu vou pegar um Uber, porque 6 dias de trabalho eu não posso, vou dar aqui desculpa pro meu patrão, né? Então vou pegar um Uber, vamos trabalhar. E a gente fica aqui vendo navio, né? Porque não tem hoje, não decide nada, vamos ver quando vai decidir, né? E é isso, tem que caminhar a pé. A Turp informou que quitou integralmente os valores relacionados ao Vale Alimentação e ao adiantamento salarial ainda durante a tarde de quarta-feira. Ainda assim, um grupo de rodoviários, também com salários quitados, está impedindo com que outros trabalhadores retornem aos seus postos de trabalho. Você fica perdido, né? Tô aqui, galera, tô aqui. Não sabe nem o que fazer. Mas fazer o quê? Direito é direito, né? A empresa faz isso, sempre vai continuar fazendo. E eles têm que prejudicar mesmo, eles estão no direito deles, estão correndo atrás do que é deles. A Prefeitura de Petrópolis informou que desde a madrugada desta quarta-feira, equipes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, estão mobilizadas nos terminais acompanhando as negociações entre rodoviários e a empresa para cobrar o retorno das linhas. Bom, e para trazer mais informações e atualizações sobre essa situação do transporte público aqui em Petrópolis, nós já estamos ao vivo aqui com a nossa repórter Evelyn Carvalhais, que vai conversar um pouco com a gente sobre essa situação do transporte público aqui na cidade de Petrópolis. Evelyn, uma boa tarde para você. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Olha, a Turp informou que quitou integralmente os valores referentes ao Vale Alimentação e do adiantamento salarial ainda durante a tarde de quarta-feira. Ainda assim, um grupo de rodoviários, também com os salários quitados, está impedindo que outros trabalhadores retornem aos seus postos. O reflexo dessa paralisação é visível aqui na rodoviária do centro. Está bem vazia, como vocês podem ver aqui atrás, são poucos ônibus que estão aqui na rodoviária. Passando por aqui também, você consegue ouvir muitos comentários das pessoas reclamando, né? Tiveram que pegar Uber para conseguir se deslocar. Algumas pessoas ainda trabalham hoje, apesar de ser feriado, o que é uma coisa que até ajudou, né? Porque reduziu o fluxo. Então, ainda não voltou os ônibus, tá? Desse jeito que vocês estão vendo aqui. Mas no dia de hoje, pelo menos, ajudou um pouco, porque por ser feriado, algumas pessoas estão em casa, né, não estão trabalhando, e assim não atrapalhou tanto, pelo menos no dia de hoje, mas ainda fica essa expectativa, porque as pessoas precisam se deslocar, precisam ir até os lugares, enfim, cumprir com seus compromissos e não conseguem, precisam pegar Uber, e a gente sabe que diante dessas situações, Uber acaba ficando um pouco mais caro, então isso atrapalha de fato toda a população.
Por hora, a situação é essa aqui. A rodoviária está vazia, pouca movimentação, tanto a rodoviária quanto o centro da cidade. E os ônibus aqui são bem poucos. Cidade Real, são esses ônibus, Cidade das Hortênsias, são os ônibus que ainda estão circulando aqui. Mas ainda nenhum, ainda está nesse impasse. A população aí está na expectativa de saber o que vai acontecer para poder seguir com a sua rotina da melhor forma possível, né? Como eu falei, Jonathan, ser feriado está ajudando, né? Pelo menos no dia de hoje, a gente fica na expectativa até o fim do dia, saber como que vai ficar para amanhã. E você que está assistindo a gente aí, pode ficar ligadinho que a gente, assim que tiver algum parecer, uma decisão, a gente traz aqui. Mas por hora é isso. Jonathan, volto com você. Evelyn, você tocou num ponto muito importante, né? Hoje é de feriado de São Jorge, né? Então acaba que a movimentação realmente tende a ficar um pouco abaixo, né, o fluxo, né, das pessoas tende a ficar abaixo da normalidade. A gente sabe, como ontem, né, a cidade ficou muito impactada com a paralisação dos rodoviários, enfim. Inclusive rodou, né, agora há pouco uma matéria do Gabriel Toledo, contando que uma pessoa não tinha dinheiro nem para pagar o Uber, né, então acaba ficando muito impactado. Mas, Evelyn, muito obrigado pelas suas informações e sua participação aqui sempre. Bom, agora mudando de assunto, um balão com aproximadamente 15 metros foi apreendido nesta terça-feira quando tocou o chão em uma área próxima da Reserva Biológica Estadual de Araras, em Petrópolis. A ação foi realizada por uma equipe de guarda-parques do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, e contou com o apoio de equipes da área de proteção ambiental daqui da cidade. O balão já estava sendo monitorado pelos guarda-parques da Reserva Biológica Estadual de Araras, em Petrópolis. Ao perceberem que o artefato estava perdendo altura e devido à presença de baloeiros no local, a polícia militar foi acionada pelos moradores e pelos guarda-parques. Esse balão caiu apagado, por sorte não causou nenhum incêndio, apesar dele ter um potencial destruidor muito grande, um balão de cerca de 15 metros. Os baloeiros foram surpreendidos com a chegada dos agentes, mas conseguiram fugir. O balão começou a descer e, já apagado, tocou o solo e foi recolhido do local. Não houve incêndio e ninguém ficou ferido. Apesar de não ter causado incêndio, o balão poderia ter caído aceso na área de vegetação. Os responsáveis estão sendo identificados, alguns já foram identificados. Essa quadrilha vai ser monitorada e investigada tanto pela APA Petrópolis quanto pelo Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Também nesta semana, um incêndio de grandes proporções atingiu no último domingo áreas da parte alta do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, com focos registrados no Morro do Açu, Pico da Bandeira e na região da Isabeloca, em áreas próximas à travessia. As causas apontam que um balão causou o incêndio. Segundo dados do Linha Verde, programa do Disque Denúncia, Petrópolis registrou 2 denúncias sobre balões em 2025 e 6 em 2024. Em abril deste ano, foi lançada a 28ª edição do Disque Balão, que segue até setembro. As denúncias podem ser feitas através dos telefones 21 2253 1177 e 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado, ou pelo site www.disquedenuncia.org.br. De acordo com a Lei 9.605 de 1998, soltar balões é crime e quem o pratica está sujeito à detenção de 1 a 3 anos, além de multa. E soltar balão não é cultura, não é tradição, é crime passível de detenção e multa. E nós estamos atrás dos responsáveis e seguiremos no combate a esse crime. É uma situação muito grave, né? A gente sabe que vai se aproximando o meio do ano, próximo do mês de junho, julho, onde tem as festas juninas ou julinas, há uma grande soltura de balões aqui em Petrópolis. Mas enfim, agora mudando de assunto, vamos falar de oportunidade aqui na cidade. O serviço do Balcão de Empregos da Cidade Imperial está com 61 oportunidades disponíveis nessa semana. Olha só. A Prefeitura de Petrópolis divulgou nesta terça-feira, dia 22, a nova edição do Balcão de Empregos para a Cidade Imperial.
Na edição desta semana, que é válida até sexta-feira, dia 24, existem 61 vagas disponíveis para a população, para cargos como açougueiro, atendente de balcão, auxiliar de elétrica, marceneiro, padeiro, entre muitos outros. Todas as oportunidades e detalhes sobre elas estão disponíveis no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br, mesmo endereço onde os interessados podem realizar cadastro do currículo. E ainda falando em oportunidade, os profissionais técnicos ou aqueles que estiveram em busca de melhores oportunidades já podem se inscrever para uma das mais de 11 mil vagas gratuitas nas unidades Firjan Senai de todo o estado do Rio de Janeiro. As aulas abrangem 74 cursos em diferentes formatos. A Firjan Senai está com inscrições abertas para 11.628 vagas gratuitas, em 74 cursos em formatos presencial, semipresencial e de ensino à distância. Para os cursos presencial e semipresencial, as inscrições devem ser realizadas presencialmente, e para os cursos EAD, as inscrições podem ser realizadas online. As inscrições serão encerradas automaticamente para cada oferta assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas. Ao todo, são 454 turmas em diversas áreas, como a de alimentos e bebidas, automação e mecatrônica, construção civil, informação e comunicação. Na região metropolitana do Rio, são oferecidas cerca de 5.659 vagas. As demais oportunidades são para as unidades do interior, como Três Rios, Nova Friburgo e Petrópolis. Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta de até um salário mínimo e meio, comprovado por meio de uma autodeclaração. Para os que optarem pelos cursos EAD, é fundamental também ter acesso a um computador ou notebook, já que parte dos cursos será realizado de forma online, segundo a estratégia EAD. Todos os detalhes sobre os cursos, inscrições e vagas estão disponíveis no edital no site da Firjan Senai, em firjansenai.com.br/editais gratuitos. Bom, ainda falando de Petrópolis, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social e a Águas do Imperador, vão promover neste sábado o programa Saneamento para Todos no bairro Carangola. A iniciativa vai levar orientação aos moradores sobre a tarifa social de água. O evento acontece na Escola Municipal Lúcia Almeida Braga, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Bom, a tarifa social proporciona um desconto de 50% sobre a tarifa mínima de consumo de água e esgoto para famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Para isso, é necessário ter o cadastro único, o famoso CAD único, sempre atualizado. Atualmente, cerca de 10 mil clientes têm acesso a essa tarifa social. Durante a ação, será possível obter informações sobre a tarifa social e solicitar esse benefício. Para isso, basta levar os documentos de RG e CPF de todos os integrantes da família, obviamente. Certidão de nascimento para os menores de 18 anos, comprovante de residência e comprovante de renda. E além desse benefício específico, a Secretaria de Assistência Social também vai oferecer inclusão e atualização do CAD único, como eu falei, que é sempre muito importante manter atualizado, E orientação sobre os outros benefícios sociais. Gente, mas antes de a gente continuar aqui com o Correio Petropolitano Debate, vamos para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O
Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta. E antes de a gente continuar aqui com o bloco, teve uma outra informação relevante sobre a paralisação dos rodoviários da Turp. O Cetranspetro emitiu a nota por volta de 12h15. Eles informaram que mesmo após o atendimento das principais reivindicações de ontem, do dia 22, com a efetivação dos pagamentos de adiantamento salarial, vale alimentação, na quinta-feira, surgiram novas reivindicações para todos os funcionários, após longas horas de negociação entre a Turp e os funcionários. Entretanto, o grupo de profissionais segue optando pela paralisação e impedindo os demais rodoviários de assumirem seus postos de trabalho. Isso foi o que o Cetranspetro disse na nota emitida por volta de 12h15. O Sindicato das Empresas de Ônibus ainda ressaltou que, diante dessa tal resistência, segundo eles, a Turp Transporte convoca, a partir do horário deste comunicado, 12h15, o prazo de até 1h30 para retorno imediato dos colaboradores às suas respectivas funções para a prestação desse serviço que, de fato, é essencial aqui para a cidade de Petrópolis. Enfim, essa é a nota aqui do Sindicato das Empresas de Ônibus, que pede aí o retorno dos funcionários da Turp, mas esses funcionários agora têm novas reivindicações para fazer à empresa. Enfim, agora mudando de assunto, mudando de cidade, na verdade, Nova Friburgo foi premiado na 13ª edição do Prêmio Sebrae da Prefeitura Empreendedora. A iniciativa reconhece boas práticas na gestão pública e no incentivo ao empreendedorismo em todo o país. Confira.
O município de Nova Friburgo conquistou lugar no pódio em 2 categorias entre as cidades finalistas de todo o estado. O resultado reforça o trabalho desenvolvido para melhorar o ambiente de negócios e impulsionar a economia local. Na categoria Identidade Territorial e Turismo, Nova Friburgo ficou com o 2º lugar com o projeto Um Encanto de Natal. A iniciativa fortalece o turismo, valoriza a cultura local e movimenta a economia em um dos períodos mais importantes do ano. Já na categoria Gestão Inovadora, o município garantiu o 3º lugar com o projeto Partiu Conecta NF. A proposta traz uma nova realidade para o transporte público, com bilhetagem eletrônica e monitoramento da frota. Vale destacar que a categoria Gestão Inovadora reconhece iniciativas que utilizam a tecnologia para transformar a administração pública e impulsionar o desenvolvimento. São avaliados projetos que estimulam a inovação e fortalecem a conexão entre o governo, o setor produtivo, universidades e a sociedade. Em Nova Friburgo, o sistema implantado amplia o controle, a fiscalização e a transparência do transporte coletivo. Entre as mudanças estão o uso de cartão digital, a redução do dinheiro em espécie e a disponibilização de informações em tempo real por aplicativo e em painéis nos pontos de ônibus. O projeto também fortalece a atuação do poder público com mais autonomia na gestão e no controle dos serviços, garantindo mais eficiência e foco no interesse da população. E vamos à previsão do tempo. Bom, agora a gente vai para a previsão do tempo para essa sexta-feira, né? O famoso sextou. Por isso que eu já estou ao vivo aqui com Gabriel Toledo, que vai passar essas informações sobre a previsão do tempo aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Toledo, boa tarde. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde para todos que estão nos assistindo. Olha, já adianto aqui que para o sextou não temos previsão de chuva para nenhuma cidade da nossa região de cobertura. A gente começa em Nova Friburgo, onde a sexta-feira vai ser de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu fica com ainda mais nebulosidade, mas não chove. E os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia vai seguir essa mesma tendência. A sexta-feira vai ser de sol, com muitas nuvens durante o dia, mas com períodos de céu nublado. E à noite, o céu ainda vai estar com muitas nuvens. E as temperaturas variam entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, o dia vai ser de sol com muitas nuvens, com períodos de céu nublado. À noite, também com muitas nuvens. Os termômetros ficam também bem parecidos, variando entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus. Agora, partindo para a região centro-sul do estado, as 2 cidades da nossa região de cobertura têm uma previsão parecida para o sextou. Em Paraíba do Sul, a previsão do tempo indica um dia de sol com muitas nuvens, com períodos de céu nublado. E à noite, também com muitas nuvens. E os termômetros podem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 27 graus. E para finalizar nossa previsão, Três Rios, o dia segue essa mesma tendência. A sexta-feira vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia, mas com períodos de céu nublado. E à noite também com muitas nuvens, mas também não chove. E as temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 27 graus. Toledo, muito obrigado pelas suas informações. E antes da gente continuar aqui o Correio Petropolitano Debate, vamos para um rápido intervalo. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional,
Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui na nossa entrevista com o Thiago Damasceno, atual vereador aqui do município de Petrópolis. Seja bem-vindo, Thiago, tudo bem? Tudo bem, Hugo. Primeiro, é sempre um prazer poder estar aqui na TVC, junto com você, junto com todos os telespectadores. Sempre um prazer te receber aqui também. E antes da gente, de fato, começar a nossa entrevista de hoje, que vai ser focado em questões de mobilidade urbana, de transporte, queria que você se apresentasse para o nosso público. Meu nome é Thiago Damasceno, sou economista de formação, estou no meu 3º mandato como vereador, né, e na Câmara presidindo a Comissão Municipal de Transporte e Mobilidade. Então, vereador, hoje falando principalmente desse ponto de transporte, vale destacar também que você já foi presidente da CPTrans anteriormente e outras gestões, e agora ocupa esse cargo de presidente dessa comissão que é tão importante aqui para o município, e hoje viemos justamente falar sobre essa questão do trânsito que é tão complicada aqui no município de Petrópolis. Queria saber como que você enxerga as principais dificuldades e principais questões justamente aqui do trânsito e da mobilidade petropolitana. Hugo, essa é uma questão que eu vejo como uma das questões cruciais hoje na nossa cidade. A verdade é que a questão da mobilidade, durante muitos e muitos anos, sempre foi relegado a um plano que não era de prioridade, né? E simplesmente a gente foi vendo essa perda dessa mobilidade ir acontecendo. Petrópolis, que já foi uma das primeiras cidades planejadas no Brasil, mas que foi planejada num outro momento, né? Há quase 200 anos atrás, onde o impacto de veículos e de meios de transporte era totalmente diferente, né? As pessoas se locomoviam através de charrete, né, de cavalo. Então, e hoje a gente tem uma cidade com um número de veículos automotores, principalmente, muito grande, né? Os últimos registros dão conta de que numa cidade que hoje, pelo IBGE, temos menos de 300 mil habitantes, mas que nós temos mais de 200 mil veículos registrados aqui na cidade, fora aqueles que não são registrados aqui, né? Então isso gera uma pressão muito grande dentro da nossa mobilidade, e o que a gente tem visto ao longo dos últimos anos é uma perda de mobilidade
é um trânsito cada vez mais impossível de ser vencido, principalmente na hora do rush, né? Principalmente de manhã, na hora da volta para casa, no meio do dia, quando tem aquela entrada e saída de colégio também, e as pessoas estão perdendo qualidade de vida com isso, né? Petrópolis, que é uma cidade relativamente sem grandes deslocamentos, a não ser, é claro, quando você vai para Posse ou para os distritos, mas mesmo assim as pessoas hoje levam um tempo de deslocamento muito grande em função dos curtos períodos de deslocamento de distância. E isso faz uma perda de qualidade de vida muito grande na nossa cidade. Exatamente, tem muitos pontos que são remediáveis, mas o tempo que a gente acaba perdendo é algo que não tem volta, não é mesmo, Franco? E até você citou um ponto que eu gostaria de falar, justamente sobre esse número de veículos na cidade. A gente tem visto, não só em Petrópolis, mas em todo o Brasil, esse aumento da frota de veículos. E é justamente uma das principais questões que são relacionadas, não é mesmo? Totalmente, né? E a gente vai percebendo que ao longo do tempo, primeiro a gente vai percebendo que as pessoas foram deixando de usar, né, cada vez mais o transporte de massa, que é o modal que a gente tem hoje, que é o ônibus, né? O transporte rodoviário público, né? Se você for olhar 20 anos atrás, o número de passageiros que utilizavam os ônibus eram mais que o dobro do que o número que usam hoje, né? E o sistema de transporte de massa, ele funciona quando ele tem escala, né? Então, a gente hoje está dentro de um ciclo vicioso, porque a pessoa busca um outro modal, isso faz com que a gente tire mais gente dentro desse modal de transporte de massa. O transporte público, né, de massa, que é o ônibus, ele vai ficando cada vez pior, numa qualidade pior, e isso vai fazendo com que mais pessoas deixem de usar o ônibus. Então, hoje a gente está numa equação muito ruim, né? E eu só vejo, e a gente sabe que a nossa cidade, do ponto de vista geográfico, a gente não tem muito espaço para grandes obras, né? A gente não tem espaço aqui, por exemplo, para uma obra de um metrô ou de uma ferrovia, alguma coisa nesse sentido. Então, o que a gente tem que fazer é fortalecer o nosso transporte público. E hoje eu só vejo isso acontecendo através de algumas maneiras. Primeiro, é começar a ter um processo de barateamento da passagem através de um subsídio maior do poder público, né? Como outras cidades já adotaram tarifa zero ou tarifa subsidiada, eu acho que esse é um mecanismo que a nossa cidade tem que estar considerando poder avançar. Além disso, a gente começar a construir corredores exclusivos para o ônibus, para dar prioridade para o ônibus, né? E aí, com o tempo, a gente tentar fazer com que o nosso sistema público de transporte melhore e que as pessoas comecem a deixar mais o carro, a moto dentro de casa para poder usar mais o transporte público. É a única medida hoje que eu vejo como capaz da gente reverter essa tendência de piora da mobilidade na nossa cidade. E eu até gostaria de comentar que essas duas soluções que você trouxe, elas são realmente soluções que a gente consegue imaginar como resolvendo questões da cidade, mas que também elas esbarram em outros pontos. O principal deles você até mesmo trouxe, que é justamente essa dificuldade de espaço aqui no município de Petrópolis, porque a ideia de uma faixa de ônibus para o município, uma faixa exclusiva de ônibus para o município, ela funciona em diversos outros espaços, em diversas outras cidades. A gente tem um exemplo muito próximo aqui do município de Petrópolis, que são ali no Rio de Janeiro, descendo a serra, a gente tem as faixas exclusivas para BRT, faixas exclusivas para transporte público, que realmente elas são muito boas, elas facilitam muito a utilização do trânsito e facilitam muito a vida das pessoas. Porém, a gente tem justamente essa dificuldade do espaço de Petrópolis, principalmente levando em consideração aqui o centro histórico, a gente tem diversas regiões que elas não podem sofrer alterações por conta de tombamentos. Sim. Você ainda vê essa situação como viável aqui no município ou ela acaba sendo algo muito mais utópico do que realizável? Eu entendo, Hugo, que assim, a interferência que a gente tem que ir fazendo no trânsito, ela tem que ir sendo feita ponto a ponto, né? Como você bem falou, a gente não tem uma cidade onde você tem
uma rodovia expressa, né, que liga a cidade toda, ou lugares com 3, 4 pistas e que você consegue fazer essa solução de uma forma rápida e direta. Mas você tem pontos onde isso pode ser feito. E eu não tenho dúvida que se você começa a aplicar isso em alguns pontos, você já começa a ir reduzindo esse tempo de viagem, né? Tem outras medidas também que carecem e precisam ser feitas, né? Por exemplo, a questão do estacionamento irregular. Isso é uma questão que aflige muito, né? Vários lugares da cidade, principalmente nos bairros, né? Que muitas vezes o ônibus não consegue ter acesso, não consegue chegar no ponto final, né? E garantir a mobilidade para as pessoas por conta de estacionamento irregular. Então, assim, tem muitas medidas que têm que ser feitas, né? E o que a gente precisa é avançar, né? Como você bem falou, eu tive a oportunidade de estar na CPTrans durante 11 meses, né? Foi um período difícil e marcado principalmente pela saída, pela troca que a gente teve que efetivar em relação à Petroita e à Cascatinha, que estava colocando a vida em risco das pessoas. Mas naquele momento, por exemplo, uma das coisas que a gente fez foi abrir um concurso público para a CPTrans que há mais de 25 anos não era feito, né? Hoje a CPTrans ela conseguiu trazer um efetivo maior e a gente precisa fazer com que esse efetivo esteja na rua, trabalhando em escalas, para poder fazer com que também o nosso trânsito em alguns pontos seja mais eficiente, né? Então, assim, o trânsito, a mobilidade na nossa cidade é algo extremamente complexo, difícil, mas a gente precisa agir, né? A gente não pode ver o caos que está acontecendo hoje e não agir, não fazer nada para tentar mitigar os efeitos dessa falta de mobilidade que a gente está vivendo. E até um ponto que a gente pode destacar é que justamente não adianta tentar fazer uma solução geral. A cidade tem suas complexidades em seus diversos pontos, então precisa daquele trabalho muito atencioso e muito cuidadoso em diversos pontos, porque cada pequena ação pode ajudar e, no final das contas, o resultado é grande para todo o município. E um outro ponto que você acabou de trazer, inclusive, justamente essa questão da caducidade, dos contratos da Petroita e da Cascatinha, e você já tinha até comentado antes sobre essa questão, essa carência do transporte público petropolitano, é um ponto que precisa ser resolvido, precisa ser mitigado, pelo menos, o quão antes, para justamente a gente ver esse movimento das pessoas, pelo menos aos poucos, voltarem para o transporte público, porque seria de grande importância para essa melhora do trânsito petropolitano, não é mesmo? Total. E tem uma outra relevância, né, que a gente não pode esquecer, porque o transporte público hoje é o que garante também a mobilidade daquelas pessoas que têm menos condição financeira, né, daquelas pessoas que não têm condição, muitas vezes, de ter um veículo ou até de pegar um Uber, de pegar um táxi, né, e isso cabe ao poder público garantir que essas pessoas possam se locomover e possam ter acesso à cidade de uma maneira geral, né? O transporte público ele é um direito e é o que garante também a pessoa a ter acesso a outras políticas públicas, a política de educação, a política de saúde, né? Então, você fortalecer o transporte público é você também olhar para uma faixa da população muito grande, né, que tem necessidade de usar o transporte público. E aí eu entendo que a prefeitura, o poder público municipal, tem que estar colocando isso como prioridade, né, para garantir que essas pessoas tenham acesso, que elas possam ter garantido o seu direito de ir e vir com qualidade, né? É verdade. E a gente ainda falando sobre essa questão do transporte público, nós podemos destacar que a gente estava com uma situação muito alarmante com a Cascatinha e da Petroita, e depois que a gente teve esse processo de caducidade, que as outras empresas assumiram de forma emergencial essas linhas, a gente acaba percebendo uma piora também no serviço dessas outras empresas, que prestavam um serviço que era bem melhor do que essas duas que tiveram um contrato encerrado, e que nesse exato momento elas vêm apresentando algumas falhas que são bem próximas do que a gente via observando com a Cascatinha e com a Petroita. É claro, numa versão um pouco mais suave, vamos dizer assim, a gente não vem registrando tantas questões, mas ainda assim a gente vem registrando uma piora nesse serviço. Um outro ponto que pode e deve ser utilizado aqui na cidade, que precisa ser feito, é justamente um novo contrato de concessão com outras empresas para assumir de maneira definitiva essas linhas, não é mesmo?
Perfeito, né? Tanto que quando, nessa gestão, né, que eu estava lá na CPTrans, a gente deixou o processo todo encaminhado para se fazer esse novo processo de concessão, né? E o que você fala tem toda a razão, especialmente em relação à Turp, né? Quando foi feito o modelo lá atrás, né, para poder encerrar o contrato de Petroito e Cascatinha, foi feita uma divisão da área, né, de Petroito e Cascatinha entre as 3 empresas que estavam operando na cidade, que continuam operando, né? E hoje a gente percebe, como você bem falou, né, em algumas regiões, por exemplo, da Cidade Real, eu vejo pouca reclamação, né? A gente acompanha de perto, vê, e tem um índice de satisfação razoável, né, para a pessoa que usa. No que diz respeito ao transporte da Cidade das Hortênsias, tem algumas reclamações, mas também não é tanto quanto a Turp, né? Agora, a Turp a gente está vendo realmente um nível de reclamação muito alto, um nível de insatisfação muito alto, e isso vai demonstrando como o nosso sistema ele está funcionando de uma forma ruim, porque se você pega os últimos 30 anos na cidade, além da Petroito e Cascatinha, nós tivemos mais 4 ou 5 empresas que quebraram dentro do sistema, né? E se a gente não fizer nada de impactante ou de novo para poder mudar o sistema, daqui a pouco a gente vai ver mais uma, mais 2 e mais 3 empresas também quebrando e colocando o sistema em xeque, né? Então, eu acho que a gente tem essa oportunidade. Tenho conversado isso muito lá também na CPTrans, dentro do Comutran, né? Mas a gente precisa ver isso acontecer. Aproveitar até esse processo de concessão que pode ser feito para fazer uma nova modelagem e entender um sistema que possa funcionar para o futuro da nossa cidade, para o presente e para o futuro. É para justamente quebrar esse ciclo que vem justamente quebrando essas empresas. Perfeito. E que quem sofre de verdade quando essas empresas param de funcionar ou funcionam de maneira inadequada é justamente a população. E falando inclusive dessa questão do transporte público e também relacionando com outro ponto que envolve a população, a gente também, além do aumento da frota de veículos, a gente vem registrando nos últimos anos aí um processo um pouco maior, o aumento do número de condomínios residenciais aqui na cidade, Sim. Que gera um aumento de acúmulo de pessoas, né? Os locais tendem a ficar mais populosos. Isso também faz com que o fluxo de veículos naquelas regiões aumente. Você diria que esse ponto que a gente pode relacionar e pode exemplificar, por exemplo, ali na reta de Correias, que a gente tem alguns novos empreendimentos, alguns novos condomínios, que essas questões, esse aumento populacional nessas regiões também vem influenciando essa questão da mobilidade da cidade? Então, é difícil a gente falar de uma maneira geral, porque assim, a gente tem que tratar de cada caso e entender em cima dos dados, né? Hoje, eu percebo, né, que todo projeto, todo empreendimento se faz, a prefeitura já faz isso há alguns anos, de fazer uma solicitação ao requerente que ele apresente um estudo de impacto viário, né? Então, esse estudo, normalmente, ele vai dizer isso, né? Quanto que aquele novo empreendimento pode impactar naquela região. Uma outra coisa também, do ponto de vista do urbanismo, se a gente conversa hoje e entende, né, com todo mundo que entende desse assunto, as ideias mais avançadas é de que a cidade ela deve ser mais adensada aonde você tem já um acúmulo de serviços públicos funcionando, né? E você começa a trabalhar com o conceito de cidade 15 minutos, cidade 30 minutos, ou seja, fortalecimento dos bairros, né, sem precisar que a pessoa faça grandes deslocamentos e que a pessoa possa estar, ou a cidade possa estar crescendo num lugar onde ela já tem os serviços públicos ali próximos, né? Educação, saúde, comércio, né? E o transporte público, a mobilidade, que é também um serviço público importante. Então, a gente tem que entender cada caso como isso funciona, né? Eu não tenho muito essa visão geral de fazer de só colocar a questão do crescimento do empreendimento como um vilão direto dessa questão, não. Até porque a gente sabe também que a gente tem um déficit de moradia, déficit habitacional,
A gente, não só para uma faixa de renda mais baixa, mas para uma faixa de renda média também, né? A gente sabe também que esses projetos, muitos deles ajudam no impulsionamento econômico da cidade, né? Então, assim, tudo isso tem que ser olhado, tem que ser visto. Mas é claro que eu acho que não cabe mais na nossa cidade fazer ou autorizar qualquer tipo de empreendimento sem um estudo prévio de impacto viário, né? E entender como aquilo vai afetar a comunidade e o todo, né? E muitas vezes você tem soluções que você pode exigir essas contrapartidas, inclusive do empreendedor, né? Muitas vezes o poder público não tem condição de estar fazendo um grande investimento, você pode se utilizar de um determinado investimento particular para criar uma solução que vai beneficiar, inclusive, outras pessoas que não dependem daquele empreendimento. Perfeito. E, Tiago, agora saindo de um pouco desse ponto de vista mais específico de impactos, a gente tem uma outra realidade aqui na cidade, que também envolve o trânsito, é claro, e que envolve a questão dos acidentes. É a cidade que vem registrando aumento no número de acidentes, mês sim, mês não. Muitas das vezes a gente tem esse aumento, outras vezes a gente mantém, mas é muito difícil a gente ver uma redução, principalmente nos acidentes que envolvem motos. Perfeito. O que você acha que pode estar relacionado a esse grande número de ocorrências? Eu acho que isso tem a ver, primeiro, de fato, com essa falta de mobilidade que a gente tem. A moto, a gente tem observado, né, na cidade um aumento muito grande, quase que exponencial, do uso da moto, né? Seja a pessoa que tem condição e acesso comprando a moto, até porque essas motos, né, têm ficado cada vez mais acessíveis, né? Tem processos aí, às vezes, de compra financiada ou de consórcio, que a pessoa financia em muito tempo e fica com uma parcela pequena mensal. Além disso, né, mais recentemente, esses serviços de aplicativo, como Uber, 99, passaram a incorporar também a moto nesse sentido, né? Então a gente vê um aumento muito grande de pessoas usando esse tipo de modal. E aí, com o trânsito muitas vezes parado, né, a gente vê que a moto, pela facilidade, ela vai buscando caminho, vai buscando ali... costurando, né, como vai dizem. costurando, né? E isso muitas vezes gera um risco maior desse tipo de acidente, né? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento a isso, reforçar a fiscalização no trânsito, né? Porque toda moto tem que seguir as regras que estão no Código de Trânsito Brasileiro como um veículo automotor e como todo mundo, né? Mas precisa de um trabalho eficiente de fiscalização para a gente poder, inclusive, garantir a vida das pessoas, né? Porque o que a gente está vendo hoje, né, é quase que uma epidemia causada por esses acidentes, principalmente com motos, né? E quando não é um acidente que é fatal, muitas vezes é um acidente que mutila as pessoas, né? Quem a gente acompanha de perto também, por exemplo, a parte da saúde pública, a parte da ortopedia, né? E sempre que eu vou, que eu acompanho, que a gente vai e a gente tem as notícias, a gente fica horrorizado com a quantidade de pessoas hoje, muitas vezes muito jovens, né? Não só perdendo a vida e muitas vezes sendo mutilados muito cedo por conta de acidente com moto. E ainda falando dessa questão da fiscalização, outro ponto que a gente pode observar aqui no município é a falta de radares. Você acha que também uma volta desse serviço, uma volta desse tipo de fiscalização poderia ser benéfico para essa segurança no trânsito da cidade? Isso já teve uma discussão, né? Porque, na verdade, dentro do arcabouço do trânsito, né, muitas vezes, ao invés de considerar como radar, considerava como lombada eletrônica, né? Ou seja, era para se fazer o mesmo efeito de uma lombada, de um quebra-mola, só que de uma forma eletrônica, você controlando ali a velocidade. Mas depois a gente teve esse processo também judicializado. Hoje, Hugo, a gente tem outras formas, você tem várias formas.
né? E depende também do local onde você vai aplicar, para você entender qual é a forma mais adequada, né? Mas é claro que o uso da lombada eletrônica pode ser sim uma ação eficiente, dependendo daquilo que você quer atingir, né? Mas aí precisa de fato de um estudo mais técnico e entender qual é o problema efetivo daquele local, o que você está querendo resolver e qual que é a solução mais apropriada. Perfeito, Thiago. E agora, num outro ponto também, agora falando mais no ponto de você como presidente justamente desse Conselho de Mobilidade Urbana aqui da cidade. A gente tem uma outra questão aqui no município, que é justamente o plano de mobilidade urbana. Queria saber como que você enxerga esse plano que a gente tem atualmente na cidade e principalmente como funciona o processo de fiscalização do cumprimento das determinações e também da necessidade de revisão que já foi determinada pelo TSE anteriormente no ano de 2024. Sim. A minha visão é de que a gente está andando mal nesse sentido, né? Como você bem falou, tem um plano que está em vigor. Eu tenho as minhas críticas pessoais em relação a esse plano, na época, quando foi feito. Eu acho que ele poderia ter sido mais debatido, poderia ter sido mais... ter participação maior, não só de técnicos, mas da população de uma maneira geral. E precisa que a CPTrans e a Prefeitura Municipal starte esse processo de novo, né? Um dos legados que eu acho que a gente conseguiu deixar também, né, nesse período de 11 meses que eu tive lá na CPTrans, foi fazer a contratação de um projeto de melhoria de mobilidade para a cidade, feito pela COP da UFRJ, né, que é um grupo extremamente técnico e com muita capacidade, e esse projeto foi encomendado pela Prefeitura, foi entregue, está disponível para toda a população, né, através do site da CPTrans, desde essa época da nossa gestão, e a gente vê que muito pouco daquilo que está ali naquele plano também veio sendo trabalhado e aplicado, né? Então, precisa que, de fato, a Prefeitura Municipal starte esse processo e faça com que esse plano seja atualizado e seja aplicado, né? Que é o mais importante, a gente começar a ver efeito efetivamente no sentido de uma melhoria da nossa mobilidade. Perfeito. E até um ponto que você trouxe que eu acho que é importante a gente destacar, e não é válido só apenas para o trânsito, é justamente a questão da participação popular nesse plano de mobilidade e que é válido para diversos setores. A gente trouxe ano passado, teve uma participação popular no plano verão, plano inverno, são os planos que envolvem a defesa civil, e é muito importante que o poder público enxergue essa importância e dê valor a esse conhecimento da população, porque é a população que justamente sente na pele todas as questões que envolvem a sociedade. Então, é muito importante a gente ter esse feedback da população para justamente ter um plano que não seja apenas bom teoricamente, mas que ele seja um plano bom na prática, não é mesmo? Perfeito, é isso, né? Ano passado eu vi a CPTrans anunciando um plano de contingência do ponto de vista da mobilidade, tenho acompanhado de perto e para te dizer a verdade, tô bastante frustrado porque mesmo esse plano, né, que a CPTrans apresentou no ano passado, eu não estou vendo a implementação desse plano na prática, né? E com isso o tempo vai passando e os problemas vão se acumulando, né? Então, assim, a gente precisa urgentemente, né, retomar esse caminho de trabalho e de ação para que a gente possa estar melhorando a mobilidade do nosso município, porque nesse ponto, né, a gente está indo muito mal. Perfeito, Thiago. E agora, só para a gente poder finalizar, levando tudo o que a gente conversou em consideração, todos os pontos que a gente ainda sofre aqui no município e que podem ser melhorados, eu queria saber de você, como presidente da comissão e também como vereador, uma pessoa que participa justamente dessa fiscalização da situação aqui do município, como que você enxerga que são os principais pontos, os pontos prioritários, justamente para uma solução dos problemas, dos diversos problemas que a gente tem aqui na mobilidade municipal? Então, Hugo, como a gente falou aqui, né, esse é um tema que ele é complexo, ele é vasto, amplo, e como todo problema complexo, exige que as soluções sejam complexas também. A gente sabe que não tem solução fácil
para poder resolver o problema do dia para a noite. Mas a gente tem que começar, tem que avançar, né? A gente lá na Câmara, através da presença da Comissão de Transporte e Mobilidade, tem feito esse debate de maneira contínua, tem feito o processo de fiscalização, né, em vários temas que envolvem essa questão da mobilidade, né? Por exemplo, essa semana nós estamos com uma audiência pública onde nós vamos debater a questão dos preços dos combustíveis nos postos de gasolina daqui de Petrópolis, né? Que é uma questão também sensível, né? Que pouca gente fala ou busca trabalhar essa temática, e a gente está fazendo essa audiência e fazendo essa fiscalização e chamando esse debate. Mas, para além disso, né, a gente tem um trabalho lá de fiscalização, de acompanhamento dentro da Comutran, dentro do Comutran, né, que é o grupo, que é o Conselho Municipal que debate essa temática, mas também na rua, acompanhando tudo que está acontecendo na cidade, né? E a gente cobra, né, para que o Poder Executivo, através da CPTrans, tome de fato as medidas para que a gente possa ter a expectativa ou ter a esperança de que a nossa mobilidade vai melhorar, sabendo que nada do que você fizer tem um efeito rápido, né, do dia para a noite, mas essas medidas têm que ir acontecendo, elas não podem deixar de acontecer. Perfeito, vereador. Muito obrigado pela presença aqui no programa, foi um prazer te receber e, é claro, conversar sobre esse tema que é tão importante para toda a população. Hugo, eu que te agradeço e me coloco mais uma vez, né, à disposição lá no nosso gabinete, através das redes sociais, para toda a população que nos acompanha, e agradeço sempre a TVC, né, por esse espaço, né, democrático, né, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Perfeito, mais uma vez, muito obrigado pela presença. E agora, gente, com essas informações, eu encerro a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito.